No mundo, mas não do mundo. Por Bíblia Mística. 20 de julho de 2025. No mundo, mas não do mundo. O mais importante é a nossa conexão com Jesus, revestindo a mente de Deus. Posse plena. Jogo da Velha 3376. Atualização 2025. Por Bíblia Mística, novo vinho novo incluído. Parte 4. No mundo, mas não do mundo. As chaves atuam como um canal de poder, vídeo, e lhe dão uma conexão instantânea comigo através da palavra. Invoque o poder delas antes de ler, durante a leitura e depois da leitura, para que você seja alimentado, iluminado e transformado pela entrada das minhas palavras. Este assunto é tão profundo, e vejo você ponderar. Isso soa bem na teoria, mas como posso colocar em prática quando, estando no mundo, estou cercado pelas coisas do mundo? Vocês fazem isso invocando primeiro o poder das chaves e, por meio do poder das chaves, sendo praticantes da minha palavra, rejeitando o que é carnal. As chaves governam. Meu poder governa. Eu sou capaz de ajudá-los a rejeitar a mentalidade carnal do homem e a revestir-se da minha mente, mas vocês devem fazer a sua parte. Devem agir para limpar suas mentes de tudo o que não é de mim, do que é carnal, do que é terreno. Profecia de Jesus falando: eu já lhes disse que cada palavra que eu profiro é uma chave, como um olho que começa com a letra K, que, se usada corretamente, abre um caminho adiante na jornada à sua frente. Invocar as chaves é invocar a mim, e invocar a mim para qualquer necessidade é invocar o meu poder. Preciso continuar trazendo vocês de volta a este ponto porque é o único caminho para rejeitar a mentalidade carnal do homem. Invocar as chaves é invocar a mim e revestir-se do espírito da minha mente. Lembrem-se, eu, a minha palavra e as chaves somos um. Se cada um de vocês parar agora mesmo e analisar cuidadosamente como gasta seu tempo, eu lhes mostrarei as áreas em que precisam melhorar. Mostrarei as áreas de suas vidas que precisam de ajustes para que vocês se entreguem completamente à minha mente. Quero possuir você completamente, mas você precisa ter a mente preparada, a mente disposta. Este é o passo que você deve dar para usar este novo dom que coloco em suas mãos. Você precisa desejar as coisas do Espírito acima das coisas da carne. Você precisa abandonar a mente do homem e se revestir da mente de Deus. Profecia, Jesus falando: vou ler os parágrafos seguintes, mas antes, quero dizer que faço isso apenas como uma repreensão a qualquer um que ainda tenha o hábito de seguir esse caminho. Pois, a esta altura, se você ainda come fast food do McDonald's escondido neste restaurante de alta classe, então você não está falando sério, você não está aqui pelos motivos certos e não está realmente interessado em possuir tudo. Eu concedi essa flexibilidade quando reservei esta mesa do fim dos tempos em que agora jantamos, porque sabia que muitos ignorariam as condições e usariam minhas palavras como uma justificativa para não honrar nosso acordo. Foi um teste, uma peneira, e como disse recentemente, a peneira fica cada vez mais fina com o passar dos dias e meses. É imprescindível ver cada palavra, cada parágrafo, como uma chave para o progresso. Vocês já devem ter entendido que testo continuamente minhas noivas enquanto elas trilham o caminho de uma guerreira de elite. E como também já disse recentemente, em todos os sentidos, é você quem prepara o terreno para cada prova. Se você não estiver se dedicando totalmente aos estudos,
não estará preparado para as pegadinhas que aparecem de vez em quando na prova. Se você estiver absorvendo completamente o conhecimento que ofereço, certamente essa pegadinha não será uma armadilha, você conseguirá superá-la ou contorná-la. Mas aqueles que comem escondido no McDonald's, esses sim, cairão na armadilha. Por favor, não sigam o exemplo daquele que abandona a prova no meio, que desiste só porque seus tênis estão ruins, porque estava chovendo ou porque achou que o corredor da frente era mais rápido ou mais determinado. Eu não dou muitas medalhas para quem cruza a linha de chegada. São esses que ganham o ouro, porque, apesar de todos os obstáculos, continuam correndo destemidamente. Quer você vença, chegue em terceiro, não receba medalha ou tropece e tenha que rastejar para fora de um buraco, o ouro vai para quem cruza a linha de chegada. Muitos de vocês ainda se apegam a uma mentalidade carnal em algumas áreas de suas vidas. Esses são obstáculos que me impedem de possuí-los como preciso para que vocês aprimorem o dom que desejo lhes conceder. A maneira como você gasta seu tempo revela muito sobre você. Quanto você se aprofunda no conhecimento do mundo em vez do conhecimento de Deus por meio de filmes, livros, revistas, música, internet, notícias, pelo estudo do conhecimento mundano e da sabedoria humana, por ouvir as filosofias dos homens do mundo que não estão de acordo com a minha palavra. Não estou pedindo que você abandone todas as formas de recreação que envolvem o mundo real, ou que sempre deixe de lado ou evite filmes, livros, revistas, a internet, etc. Mas o que você precisa se perguntar, e acima de tudo me perguntar, é o quanto essas coisas influenciam seus pensamentos. Quanto tempo você dedica a relaxar com essas coisas e quanto tempo você dedica a relaxar comigo? Você reserva um tempo na minha palavra para se purificar depois de se entregar às coisas do mundo, mesmo que seja apenas para relaxar. Provavelmente não há momento mais importante para buscar a purificação do que depois de mergulhar no mundo em busca de relaxamento e entretenimento. Porque se você está trabalhando e pesquisando, é mais provável que esteja em estado de alerta e em oração, e assim o inimigo não consegue entrar com tanta facilidade. Mas quando você está relaxando, esse é um momento em que o inimigo pode entrar de vez com suas ideias, padrões de pensamento e mentalidades, porque você está apenas relaxando. Então absorve tudo sem filtrar ou comparar com a minha palavra, e sem reservar um tempo para ser purificado depois por meio da oração, da comunhão comigo e até mesmo sem me buscar sobre os detalhes que ficaram na sua mente depois dessas experiências. Profecia, Jesus falando, minhas noivas guerreiras, os dias de guerra estão sobre nós. Deixem de lado as bugigangas infantis do mundo da magia branca de Satanás. Elas são as brechas que enfraquecem sua determinação e roubam seu poder. Satanás e seus demônios buscam obstruir sua mente com aquilo que é carnal e mundano, para impedi-las de adquirir meu poder pleno. Invoque o poder das chaves e dissipe todas as suas distrações. PDF, expulse Satanás através da sua obediência ao elevado chamado com o qual o honrei. Agora é a sua hora, cingam os lombos da sua mente e lutem por mim e pelo nosso reino nesta última hora do domínio do homem na terra. Por que estragar a sua ligação comigo com as coisas ruins de Satanás? Jogue tudo isso fora, abandone tudo isso pela última vez e venha lutar ao meu lado. A vitória está à vista. Há também momentos em que isso é necessário para o bem do trabalho, e eu lhes dou sinal verde para mergulharem em algumas dessas coisas,
quando for preciso atravessar as águas da sabedoria e do conhecimento mundanos. Mas eu quero que vocês se perguntem: que cuidado vocês têm em filtrar essas informações através da peneira das minhas palavras durante esses momentos, tanto as escritas quanto as profecias que me dirigem pessoalmente. Você se aprofunda no conhecimento do mundo e nos caminhos do mundo sem depois realizar o processo de purificação do meu espírito. Você se aprofunda na sabedoria mundana sem a devida inoculação e desintoxicação. Você se aprofunda no conhecimento mundano e o deixa permanecer. Ou você evita o que é carnal e se concentra na minha mente. Você me pergunta o que eu penso sobre as conclusões a que chega depois de conversar com pessoas do mundo ou ler o que elas escrevem. Quando você pesquisa algo na internet, você para me perguntar o que eu acho disso, se eu concordo com as conclusões delas, ou se a informação é precisa de acordo com os meus padrões e a maneira como eu sei que as coisas realmente são. Esses são hábitos que você precisa cultivar para poder receber este presente que quero lhe dar. Ou será que sua reação ao ler uma mensagem de graça ou uma mensagem minha é compará-la com outros supostos fatos que você aprendeu de fontes mundanas, para ver se minhas palavras realmente têm fundamento ou são precisas? Você julga o conhecimento, as informações ou os pensamentos mundanos que absorve em comparação com minhas palavras, ou julga minhas palavras em comparação com seus próprios pensamentos e outras fontes de informação. Se outras fontes de informação são seu parâmetro, você precisa de uma mudança séria em sua mentalidade para poder assimilar minha mente e estar pronto para receber este presente que estou esperando para lhe dar. Com que cuidado você filtra os pensamentos e a sabedoria carnais através do meu espírito, sem falha. Você deve filtrar todo o contato que tiver com o mundo através de mim, sem falha, se quiser permanecer puro e imaculado, pronto e capaz de conduzir todo o meu poder. Eu já lhe falei dessa necessidade de filtrar todas as coisas através das minhas palavras e do meu espírito, agora isso deve ser posto em prática continuamente. Para que eu tenha posse plena, você não só precisa me entregar sua mente, mas também precisa limpar sua mente e seus pensamentos de tudo o que não é de mim, de tudo o que é mundano ou carnal. Então, pelo amor de Deus, por que absorver toda essa bobagem? Você precisa estar disposto a renunciar às ideologias que tanto preza, se elas não estiverem de acordo com o que a minha palavra diz. Você precisa estar disposto a crer em mim acima de tudo, mesmo quando toda a sua pesquisa e tudo o que o mundo diz parecer contradizê-lo. Esses são sacrifícios que você precisa estar disposto a fazer se quiser realmente se entregar à minha mente. Quando lhes dei o maior mandamento, eu disse: amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. Isso significa que vocês devem entregar toda a sua mente a mim. Entregar toda a sua mente a mim significa não dar lugar à mentalidade carnal, retendo a sabedoria mundana e permitindo que ela se torne parte de vocês. A mente natural do homem não recebe as coisas do meu espírito. Aqueles que desejam ser versos do meu grande e impressionante poder miraculoso devem reter o meu conhecimento em todos os seus pensamentos. O conhecimento mundano e a mentalidade carnal vos cercam, é verdade, não podeis escapar da consciência disso. Contudo, há uma clara diferença entre a consciência e permitir que isso se torne parte de vós. Eu vos coloquei no mundo, meus amados, mas não deveis ser do mundo. Para ativar o novo dom que vos darei,
deveis sair do mundo, separar-vos em todos os vossos caminhos e não tocar em nada impuro, isto é, na vossa mente, nos vossos pensamentos, no vosso espírito. Podeis estar no mundo, mas não ser do mundo, somente revestindo-vos da minha mente. Talvez preciseis estar cientes da sabedoria mundana, mas não deveis permitir que ela se torne parte de vós, nem que vos use e vos guie. Profecia, Jesus falando: para não ser deste mundo, você deve atravessar o véu e viver em nossa realidade. A realidade do mundo é falsa, uma farsa, um sonho que terminará em morte. O espírito da magia branca será um dia lançado vivo no lago de fogo como parte da segunda morte. Rezem para que eu remova as escamas da magia branca dos seus olhos enquanto Sambadmal faz suas rondas, PDF. Cada alma precisa ter uma visão clara da escolha que está fazendo. O mundo não está avançando ou progredindo como eles pensam ou dizem. Suas palavras são vazias e sem sentido na verdadeira realidade do céu. Com o dom do poder do pensamento celestial, ofereço a você o espírito da minha mente. Meu reino está em uma realidade diferente e é para lá que eu o estou guiando. Você gostaria que eu enchesse seu copo? O espírito é a única realidade. As chaves podem abrir seus olhos para o funcionamento do mundo espiritual como nunca antes. Enviado por um jovem adulto. 26 de julho de 2024. Profecia: você precisa encarar sua vida como se vivesse em uma mina. Todas as manhãs você acorda nessa caverna escura. Não há muita comida ou bebida, e não há jogos divertidos para distraí-lo de suas circunstâncias sombrias. Há apenas o trabalho na mina, há apenas a poeira, a escuridão, o ar abafado, as condições apertadas e, pior de tudo, o trabalho interminável e a futilidade da sua situação. E concordo com você, se você encarar sua situação dessa forma sombria, pode ficar bastante deprimido. Se você se concentrar em tudo o que está perdendo e não no que está ganhando, a vida pode parecer muito ruim e sem valor. A sua é uma vida espiritual, você não vê muitos ganhos no físico porque eu lhe pedi para deixar o físico de lado. Você não ganha dinheiro, então não vê um negócio em crescimento e não pode comprar as coisas que gosta. Você não interage com o mundo exterior, então não tem amigos. Eu lhe pedi para não fazer exercícios nem nada para tornar seu corpo mais atraente, então você ficou com o que considera um amontoado de gordura pouco atraente. Sua vida gira em torno do espírito, então é daí que você precisa extrair sua alegria e satisfação. Você vive nesta caverna escura, fazendo o que o dia todo? Apenas vivendo, parece, apenas sobrevivendo por um triz. No entanto, no espírito, você está minerando e colecionando baús e mais baús de tesouro. Agora, todos esses diamantes e gemas não lhe servem para muita coisa, já que você não pode usá-los enquanto está nas profundezas da terra. São apenas as coisas que você vem colecionando a vida toda. Entende, minha querida? Ao longo de todo esse tempo, você se familiarizou com as riquezas do espírito. Você já não os vê como os tesouros preciosos que são. Mas quando chegar ao céu e vir tudo o que conquistou nesse poço escuro que você chama de terra, ficará muito feliz por ter persistido e continuado lutando. Ficará estupefato com a magnitude da sua recompensa, ficará absolutamente perplexo por ter acumulado tanto em tão pouco tempo. Mas tudo será real, e o céu é onde você finalmente poderá usar todos os tesouros que acumulou.
Portanto, aprenda suas lições, meu querido, pois esses são os tesouros que você está colecionando, e são eles que darão sentido à sua vida. É o Espírito, somente o Espírito é a realidade. Aprenda suas lições, meu amor, aprenda a amar incondicionalmente, aprenda a louvar em todas as situações, aprenda a confiar totalmente no meu Espírito. Pois eu sempre estarei aqui para te amparar, sempre estarei aqui para te abraçar quando você sentir vontade de chorar, sempre te ajudarei quando você precisar fazer um sacrifício difícil, estou sempre com você. Eu te amo para sempre. Fim. 1º de julho de 2025 Trublo, vídeo, e se a visão para você for mais uma iluminação no espírito e não necessariamente na carne. O conhecimento e a confirmação vêm através do seu canal de profecia ou do poder do pensamento celestial, devido à possessão plena, assim como ao novo vinho recebido por outros guerreiros. Se a possessão plena é o objetivo, então, à medida que você se aprofunda no espírito e usa a profecia, ouvindo seus sussurros em seu ouvido, você se aproximará ainda mais dele e ouvirá as palavras de revelação e segredos no sopro de seu hálito. Você acreditará nas imagens e palavras da mente dele como se fossem reais, e também nas de outros. Como, por exemplo, na profecia de Cris recebida para você neste tempo de guerra tribal. Verdades de outra dimensão foram mostradas a ele, e você pode escolher acreditar nelas e aceitá-las como realidade, como verdade, como se estivessem realmente acontecendo, ou não. Esses eventos são um sinal de que o inimigo está furioso. Ele está enfurecido, como alguém que se enfurece ao ver meus exércitos em ambos os lados do véu se unindo para a batalha. Ele vê uma poderosa virada de oração contra ele. Ele sabe que seus dias estão contados. Ao visualizar isso em sua mente, torna-se realidade para você, não um fruto da imaginação, mas algo concreto, real, acontecendo de fato no espírito. Afinal, você acredita que o mundo espiritual é real. Porque pela fé e pelas chaves da obediência, à medida que você se aprofunda cada vez mais em sua caverna, a luz se torna mais brilhante e você está sendo transformado. Cada passo de obediência amplia sua visão, tornando-a mais nítida e precisa, permitindo detalhes mais específicos e uma percepção mais realista, pois você está ultrapassando a linha, o véu, a névoa púrpura. Conforme seu foco se intensifica, as visões físicas desaparecem e você passa a contemplar a dimensão espiritual, onde a verdadeira ação acontece. Você está testemunhando a batalha. Então, por que não tornar isso a visão dos segundos 40 dias para nós as coisas profundas que nos são mostradas no espírito, lá no fundo da caverna, onde abandonamos tudo o que é humano, o mundo e tudo o que ele tem a dizer, e desejamos apenas ouvir suas instruções e revelações por meio da profecia. É um princípio semelhante ao desta profecia da Carta de Posse Plena atualizada de 2025, PDF. MB, você está encarando essa possessão de uma forma errada. Você cumpriu as condições importantes e a possessão plena lhe foi concedida. A carne não vai mudar até o arrebatamento, é o seu espírito que foi possuído. Como prova, você quer brilhar como Moisés brilhou quando desceu da montanha naquele dia. Isso não é a realidade, o brilho logo se dissipou enquanto ele cumpria seus deveres para mim no acampamento. Contudo, permaneceu um brilho interior, uma certeza de que eu continuava a caminhar com ele,
mesmo que sua aparência física não o demonstrasse. Talvez as pessoas não tenham percebido, e isso porque ele não irradiava luz exteriormente, e como não conseguiam mais ver esse brilho, não perceberam a transformação interior que havia ocorrido com seu líder. Atualização de plena possessão 2025. Um pé no mundo. A profecia continua, cada passo que ele está te fazendo dar, cada ajuste fino através dos testes que ele coloca diante de você serve para te ajudar a se concentrar no que ele diz, apesar de suas inclinações naturais e pensamentos de é impossível. Esses pensamentos carnais anularão o poder da chave e você precisa estar totalmente possuído para se concentrar, pois qualquer outra informação apenas contaminará seu canal. E quando a grande mentira vier, você será levado pela correnteza simplesmente porque tinha um pé no espírito e outro no mundo. Mas, como você abandonou as notícias, talvez nem ouça esse grande evento em que até os escolhidos estão sendo enganados, porque estará no fundo da caverna, ileso e intocado. E seu canal fluirá livremente, sem mácula, iluminado e aprimorado, à medida que você ascende. Fim. Acabei de abrir meu arquivo de gemas diárias da palavra, vídeo, e a última entrada era esta profecia que postei lá em 27 de junho. Ela resume tudo tão lindamente. Profecia de Jesus: estar na sua caverna é como estar nos bastidores, atrás das cortinas. Você consegue ver tudo o que está acontecendo. Bem, pelo menos tudo o que Deus está disposto a lhe mostrar. Ele realmente quer lhe mostrar tudo, mas tudo a seu tempo. Muito do que ele pode lhe mostrar tem a ver com a sua capacidade de voar. Afaste-se desse ninho e dessa montanha de carne. É como voar muito baixo ao orbitar a Terra, a gravidade é excessiva nas camadas mais baixas da atmosfera. Voe mais alto e você verá 1000 paisagens. Siga as Escrituras, siga o profeta do fim dos tempos, siga as palavras de Davi. Elas são os degraus, as luzes na pista, que o guiarão reto e certeiro enquanto você decola na escuridão. E ela esteve comigo durante a grande tribulação, não me abandonou nem me desamparou como aquela outra cuja luz se apagou por falta de óleo, e que ficou nas trevas por depender do homem, e que fugiu de mim por medo do homem. Profecia de Deus sobre a Igreja Antiga e a Nova Igreja, PDF. As chaves da revelação irão separar o véu entre o seu mundo e o meu, e em nossos momentos de comunhão íntima, eu lhe revelarei os meus segredos. MB, para acrescentar uma pequena nota a essa promessa fundamental, ele não revelará esses segredos até que chegue a hora certa, como uma cápsula de liberação programada. Primeiro, você precisa desejar essa comunhão íntima e, em segundo lugar, precisa se contentar em simplesmente amá-lo sem realmente esperar nada. Sua plenitude vem de fazer amor com o seu Jesus, isso basta. Mas então, porque ele vê que o seu desejo é somente por ele, ele aparece numa manhã bem cedo, coloca uma grande joia na sua mão e diz: Eu também te amo. Leia atentamente as palavras de Davi e você verá o milagre de seguir os sinais em sua palavra. Vocês estão diante de mim nesta sala de guerra por causa das escolhas que fizeram. Banda de guerreiros não é um nome bonito. É uma banda de guerreiros espirituais que lutam guerras invisíveis do espírito, é uma banda que crê única e totalmente na minha palavra. Eles não precisam de visões ou manifestações do meu amor por eles. Eles não precisam de pão e peixes para me seguir. Eles só ouvem e seguem a minha palavra,
os meus sussurros. Eles conhecem e compreendem os caminhos da guerra espiritual, conhecem os caminhos da fé porque a sua fé foi testada muitas vezes. Vocês, meu grupo de guerreiros, estão nesta sala de guerra pela fé. 14 de setembro de 2024, roteiro para 2026. Oração, parte 5. Profecia, Jesus falando, esta deve ser a visão. Vocês renunciaram à vida física para viverem somente para o espírito, lutando as guerras invisíveis muito reais do espírito. Vocês precisam se entregar completamente para entrar no portal além da névoa, para entrar na dimensão real, mas por este lado, a fortaleza da magia branca, onde, por terem se disposto a abandonar todo este reino terreno, vocês receberão, em troca, o acesso altamente recompensado à realidade. A verdade sobre a existência do confronto entre o bem e o mal. Você realmente está na sala de guerra, se assim o desejar. Você gera um poder imenso com as suas sementes secretas que emitem relâmpagos azuis e estrondos de trovão. As sementes que semeio em você durante nosso amor e momentos de intimidade são aquelas palavras secretas que, quando transformadas em oração e proferidas pelos lábios da minha noiva, trazem vida a quem as ouve, e destruição às forças de Satanás. É tudo tão sobrenatural, mas se você puder crer, então o pela fé pode ser real, nada imaginário. Não parem para comer o pão e os peixes. Ou vocês ficarão deste lado do lago com as multidões que comem peixe, enquanto meus discípulos partem para o outro lado e eu subo a uma montanha para orar. Portanto, se você permanecer no lago, será tomada pelo medo e será muito difícil ter fé para acreditar na realidade dos milagres que virão para a mulher do deserto, à medida que o dinheiro acaba, o sistema aperta e seus familiares não conseguem contribuir como antes porque o custo de vida disparou. O maná só virá se você crer nele como uma realidade do reino espiritual e que ele se manifestará a você conforme você crer plena e exclusivamente na sua palavra. A fé é a substância, algo real, algo tangível, é a evidência. Fim. Como vocês realizarão milagres no futuro se a sua fé for fraca, se orarem, mas não acreditarem, se invocarem as chaves, mas não esperarem que elas funcionem? Vocês não realizarão. Não poderão. Não haverá um futuro milagroso se uma fé forte não for o cerne do seu discipulado. Profecias para os filhos de Davi, livro 5. Invoque as chaves da atenção e da fé, e você também verá as pequenas chaves escondidas sob as palavras impressas nesta página. Lembre-se, as chaves espirituais abrem portas para lugares secretos além do véu do espírito, onde os tesouros e joias do além estão guardados. A palavra de Deus é um tesouro de segredos e mistérios, e Jesus nos deu a chave para esse tesouro. Para que as chaves funcionem, você precisa primeiro crer nelas. Citação do dia da Infostore. Jesus, eu mostrei a vocês como viver na palavra. Eu convoquei uma revolução da palavra em suas vidas. Esta é a coisa mais importante que vocês podem e devem fazer. Esta é tanto a sua melhor defesa quanto o seu melhor ataque. É vivendo na minha palavra e permitindo que eu viva através de vocês que vocês vencerão as artimanhas e os artifícios desses malignos que se opõem à minha verdade, para que vocês possam permanecer firmes e serem contados nos últimos dias. Mantenha-se longe da entrada da caverna, como já lhe disse muitas vezes. Preciso de você aqui comigo, bem perto e pessoalmente.
Profecia, Jesus falando, a próxima sessão desta carta de Maria eu não vou ler para vocês. Vocês podem lê-la por si mesmos se seguirem este link, PDF. Agora é um momento de reflexão. O que os aguarda está em suas mãos, é sua escolha e decisão pessoal continuar nesta corrida ou sair da pista e embarcar no barco que segue na direção oposta. Não existe estagnação, ou você está indo para frente ou para trás, essa é a realidade do mundo dos homens. No reino do meu Pai, existem muitas portas pelas quais uma alma pode passar, mas tenha certeza de que todas levam o viajante para frente. Muitas mudanças ocorreram no céu desde que Lúcifer escolheu o caminho da rebelião. Não queremos jamais presenciar uma rebelião nos salões celestiais novamente. Como eu disse na minha palavra, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Sim, meus amores, o antigo céu passou e o antigo continua a passar, o céu está sempre mudando e crescendo, e vocês devem mudar com ele, ou ficarão para trás em uma realidade diferente. O mundo do espírito é um mundo maravilhoso, porém misterioso. E como já disse muitas vezes, tudo começa aqui mesmo, nesta caverna restaurante, comigo. Eu amo vocês.